Bom dia, pessoal. Vamos lá. Ou boa tarde também, dependendo do horário que você está assistindo, ou até mesmo boa noite. Nessa fase aqui, a gente vai conversar sobre o impacto dos hormônios na saúde, tá? Vamos entender como a própria obesidade altera a produção dos hormônios, testosterona, estradiol, principalmente, causa desregulação na glândula do hipotálamo e da hipófise, onde sai a liberação do hormônio liberador de gonadotrofinas, LH, FSH, que agem no testículo ou no ovário, entre outros tecidos, tá? Você entendendo que existe alterações no metabolismo, ok? E depois, quando você entende que existe alterações do sistema endócrino, a conversa começa a ficar mais pesada, porque aí você vê algumas dificuldades, principalmente no processo de envelhecimento, e fica muito evidente nas mulheres, a qual o peso do processo de envelhecimento faz com que haja um decréscimo gigantesco na produção hormonal, né? Principalmente no nível de estradiol, progesterona, e aí isso reverbera na composição corporal, na dificuldade de metabolização de gordura, até mesmo na capacidade recuperativa. Então, a ideia é que a gente aprofunde um pouco mais o conhecimento e vocês tenham um pouco mais de domínio sobre essas alterações endócrinas e como elas influenciam, seja no estado de treino, seja no estado nutricional, tá? Vamos lá. Hormônios, gênero e as fases da vida. Praticamente esse é o tema da nossa conversa. Vamos falar sobre testosterona, estradiol, menopausa, sarcopenia, resistência anabólica. E a dúvida de sempre, né, questão prática, que chega para você, a tua cliente de 48 anos diz, já não consigo emagrecer como antes. Ela tem razão. O profissional que souber fazer isso vai fechar com ela a consulta. Por quê? Enquanto a maioria está se preocupando em decorar nome de exercício, se peitoral é subindo reto é para o peito ou para o tríceps, se eu coloco mais dieta cetogênica ou low carb diretamente, porque está na moda, porque está no hype, você vai entender da fisiologia endócrina e vai entender o porquê realmente a dificuldade da tua aluna na fase que ela se encontra, quando você fez a anamnese bem completa, fez as perguntas certas, analisou a composição corporal, o histórico que ela traz para você, fica mais claro você levantar a hipótese e apresentar para ela e falar que existe mecanismos que podem ser corrigidos dentro da tua capacidade, é claro, e existe outros que provavelmente outros profissionais da área, principalmente o médico endocrinologista, vai ter que atuar e ajudar para complementar o tratamento e o processo de recuperação de melhora da vida dela, melhora de composição corporal. Mas se você tem esse domínio e apresenta isso para ela, passa mais credibilidade, passa mais autoridade no processo, tá? Então, o que a gente tem que ter em atenção? Primeiramente, quando a gente compara os níveis de testosterona, circulante, que é o hormônio que a gente mais vê se falar hoje, né? Reposição hormonal, testosterona, tanto em homens quanto em mulheres, testosterona é vida. Os homens hoje estão com a testosterona muito baixa, isso está influenciando a composição corporal, a performance, até mesmo o comportamento. A questão é que, primeiro, a resposta de produção e secreção de testosterona, ela difere entre homens e mulheres de uma quantidade gigantesca da diferença, tá? Se vocês olharem no gráfico que a gente tem aqui, claro que aqui é uma média, tá? E depende do laboratório. Vocês vão encontrar países onde a média é de 250 a 900 nanograma decilitro. Vão encontrar outros que é de 300 a 900, vão encontrar que é de 300 a 950, tá? Na média, está por aí. O gráfico verde de desenvolvimento da curva de testosterona, ele mostra dos valores do indivíduo saudável, que pode se apresentar entre 300 a 950 nanograma decilitro de testosterona, tá? O que equivale a 3 a 9,5 nanograma por ml, tá? Às vezes vocês vão pegar um exame, ele vai vir lá, nanograma por decilitro, né? Ou nanograma por ml. É só fazer a conversão, cada um nanograma por ml equivale a 100 nanogramas decilitro, tá bem? Mas, quando a gente analisa o homem com hipogonadismo, vocês vão entender o que é o hipogonadismo daqui a pouco, de forma mais aprofundada, agora eu vou dar só um resumo breve, que é uma questão patogênica que leva a uma baixa produção de testosterona. Ela pode vir por hipogonadismo primário, secundário ou hipogonadismo funcional, no caso, principalmente de indivíduos com sobrepeso e obesidade. Vocês vão entender a diferença logo logo, tá bem? Aqui é só para vocês entenderem que um indivíduo saudável
circunda ali entre 300 a 950. Um indivíduo com hipogonadismo, porque está com sobrepeso e obesidade, está em um estado de hipogonadismo funcional, provavelmente vai estar abaixo de 350, e aí os fatores clínicos já começam a ficar perceptíveis, né? A disfunção erétil, baixa libido, desempenho cognitivo prejudicado, recuperação tecidual prejudicada, se sente mais desmotivado, mais apático. Então, você começa a ver, eles apresentam percentual de gordura mais elevado. É um processo que se retroalimenta. Porém, quando a gente analisa uma mulher saudável, os valores de referência estão entre 15 a 70 nanograma por ml, 70 nanogramas por decilitro, tá? Desculpa. Ou de 0,15 a 0,70 nanograma por ml. Percebam que uma mulher saudável tem valores de produção de testosterona abaixo de um homem com hipogonadismo que está doente, vamos dizer assim. Então você já vê nitidamente a diferença. Um cara doente ainda tem mais testosterona do que o valor referência de uma mulher. Por quê? Porque a mulher precisa de testosterona? Claro, precisa. Mas a sensibilidade dela, até mesmo para o ganho de massa muscular e o controle de composição corporal, bem-estar, não vem totalmente direcionado da produção de testosterona, mas sim do estradiol. Tá? O estradiol tem um impacto muito grande na saúde das mulheres, diferente do que a gente vê nos homens, tá? Em nível de influência no contexto total por nanograma decilitro que apresenta no indivíduo. Tá? Então, existe essa diferença. O estradiol é a testosterona das mulheres, vamos dizer assim, de uma maneira simplista, tá? Ele é mais importante, às vezes, até do que a própria testosterona, dependendo da condição. Mas ambos são importantes, tá? É um erro comum de dizer que testosterona é o hormônio dos homens e estradiol é das mulheres. Na verdade, ambos são importantes para ambos os sexos, tá? Vocês vão ver que alterações no nível de estradiol prejudicam até mesmo a função erétil do homem, né? Às vezes você vê pacientes usando testosterona, então, através da conversão da enzima aromatase, a CYP19A1A, convertendo mais testosterona em estradiol, o estradiol alto leva à disfunção erétil por um mecanismo até mesmo de feedback, ou quando ele suprime, na verdade, quando ele suprime o nível de estradiol com enzima aromatase ou com clomifeno ou tamoxifeno, ele inibe a enzima aromatase, tá? Ou até mesmo com inibidor de aromatase, vai fazer com que o nível de estradiol caia, e esse nível de estradiol baixo causa disfunção erétil, tá? Contextualizar da forma correta. Baixo, através de inibidores de aromatase ou dos SERMs, que são os moduladores seletivos do receptor de estrogênio, o homem pode apresentar disfunção erétil. Então, você vê que o estradiol tem um impacto na saúde e na libido do homem, até mesmo na recuperação tecidual. Tá? O estradiol está relacionado à ligação mais efetiva da recuperação de tecidos como tendão e ligamento. Então, homens com baixa produção de estradiol tendem a apresentar maior risco de lesão tendínea. Tá? Mas vamos lá. Os níveis fisiológicos médios de testosterona com o processo de envelhecer. E vocês vão vendo aqui. O homem, na fase inicial, ali dos 12 aos 18 anos, está numa média de 300 a 800 nanograma decilitro, tá? Na média 550. A fase adulta, dos 18 aos 30, é o ápice que você encontra. Depois dos 30 anos, começa a ver decréscimo, 600, 500, 400 na média. O mesmo acontece com as mulheres. Nas fases iniciais, ali está entre 12 a 35, na fase adulta, dos 18 aos 30, tá? Com 15 a 55, na média 35, e vai caindo, tá? O processo de envelhecer, como eu falei, ele é bem danoso na relação de produção desses hormônios, tá? Até porque, fisiologicamente, entenda, esses hormônios estão relacionados diretamente ao desejo sexual, à ovulação nas mulheres, espermatogênese nos homens. Não é para você estar tendo filho aos 65 anos de idade, fisiologicamente entendendo, né, o comportamento do ser humano. Então, por que que eu vou ter hormônios que estimulam a busca e o apetite sexual, a ovulação, espermatogênese, e uma idade em que o corpo já não sustenta mais fazer filho? Então, fisiologicamente, você vai envelhecendo e o teu corpo vai dizendo, campeão, já deu o que tinha que dar, sossega o facho. É mais ou menos assim. É claro que vocês vão ver gente usando isso como desculpa para dizer assim: ah, você está ficando velho, aceita isso e aquilo. Dependendo da condição clínica, principalmente se a gente vê isso nas mulheres, a gente não pode levar isso como base de referência.
é preciso que o médico analise e entenda que a mulher precisa ter qualidade de vida, o homem precisa ter qualidade de vida. Não está pensando em reposição hormonal só na melhora da libido e no desempenho sexual, mas em todas as outras alterações que isso acontecem. E aí sim, às vezes, com uma boa indicação, uma boa análise, investigação aprofundada, o médico realmente vai olhar e vai dizer assim, ok, dentro da sua clínica, os problemas do decréscimo acelerado desses hormônios justificam uma terapia de reposição hormonal, tá? Porque há um risco associado. Por mais que haja um médico controlando, analisando, sempre existe um risco associado à terapia de reposição hormonal, por isso que ela tem que ser monitorada. Pode ser que você vá morrer de qualquer coisa na vida menos disso, mas se você fizer de forma aleatória, pode ser que você tenha algum problema e você nem descubra, ou quando descubra já é tarde demais. Então, tenham isso em mente. Mas vamos lá. O que difere, né, a testosterona? Isso aqui é um princípio básico. A gente tem a testosterona no teu corpo, ela pode ser encontrada em 3 situações mais distintas, assim, mais comuns que a gente vê. A testosterona ligada é a SHBG, tá? A testosterona livre, ela é muito baixa, tá? E é a que tem efeito. Ali é a da carteirinha verde, tá? Quando ela está livre, ela vai conseguir entrar na membrana da célula, passar e ir para a célula e fazer fatores de transcrição. Mas é de 1 a 3% total da testosterona que o teu corpo produz que está livre. O resto, ou ela vai estar ligada ao SHBG, que é a globulina de ligação dos hormônios sexuais, onde a testosterona tem uma alta afinidade de ligação pelo SHBG, fazendo com que ela não se desgrude facilmente, tá? Então, se ela não se larga facilmente, ela não consegue ter o efeito dela. Por que existe isso? É praticamente meio que um mecanismo de reserva. Se o teu corpo entender assim, não tem mais texto livre suficiente, cara, então agora começa a dar um jeito de fazer com que a testosterona se desligue do SHBG para ter um pouco mais de testosterona livre para que ela possa fazer a função, ou até mesmo ligado à albumina, né, ou outras fontes de proteína, mas a mais comum é você encontrar a testosterona ligada à albumina. É uma ligação mais fraca, ela se desprende mais rápido. Então, a vantagem é que, provavelmente, boa parte da testosterona, que quando necessita estar biodisponível, que é o que a gente vê aqui, ela vem da ligação direta com a albumina, não com a SHBG, tá? E aí entra, às vezes vocês vão fazer um exame médico, lá, testosterona livre, testosterona total, testosterona biodisponível. A biodisponível, realmente, é a testosterona ligada à albumina mais a testosterona livre. É isso que vocês vão ver nos exames, tá? E aqui, abre aspas, tenham atenção quando forem analisar exames de mulheres, tá? Hoje já na literatura bastante discussão sobre isso e os estudos têm mostrado que exames para medir testosterona em mulher, se for os de uso comum de laboratório, que é por eletroquimioluminescência, analisem lá, olha, se você tem um exame de testosterona de mulher, veja lá embaixo qual foi o método de análise. Se for eletroquimioluminescência, ele não funciona muito bem para as mulheres, tá? Por quê? Porque é um exame que faz uma leitura, uma varredura de valores acima de 100 nanograma densilitro de testosterona com mais assertividade. E as mulheres não produzem a mais de 100 nanograma densilitro de testosterona, a não ser que haja um quadro de hiperandrogenismo. E aí você vai usar isso realmente para diagnosticar. Mas então qual é o exame? A espectrometria gasosa de massa apresenta, dentro da literatura, maior accuracy para análise de testosterona em mulheres, tá? Então, quando você for no médico e for solicitar testosterona para mulher, né, a mulher está lá pedindo, tem que fazer a indicação que seja por espectrometria gasosa de massa, não eletroquimioluminescência. Senão vai dar erro na análise, vai ser insignificante. Você está só gastando tempo e dinheiro, tá bem? Então, prestem atenção nisso. Outra questão muito importante aqui. A testosterona ela tem 2 efeitos principais. O efeito de ações genômicas e ações não genômicas, tá? Quando a gente analisa ações não genômicas aqui do lado esquerdo da imagem, a testosterona, ao se desprender da albumina, da SHBG, ou a própria testosterona livre, se liga ao receptor de membrana, tá? Ela pode se ligar a um receptor de membrana ligado à proteína G. Ao ativar esse receptor de membrana, existe uma sinalização de cascatas internas dentro da célula. É isso que essa imagem está nos trazendo.
Ela ativa a PI3K, que é fosfatidil-inositol 3-quinase, e a KT. Lembra que essa via fosfatidil-inositol 3-quinase e a KT está ligada à ativação da via mTOR. Bem, de forma indireta, ele consegue ativar fatores de transcrição. Ela tem ativação da MAP quinase, que é também uma via de contração muscular e relação de sinapse melhorada entre tecido muscular e o sistema cerebral. Tá? O aumento de cálcio do retículo sarcoplasmático é melhorado. Então, a liberação de cálcio é aprimorada. Se eu libero mais cálcio, lembrem que lá na contração de actina e miosina você precisa de uma molécula de cálcio para fazer a contração, né, para fazer a liberação, né, da troponina e tropomiosina. Então, se eu tenho mais cálcio biodisponível, a minha contração de actina e miosina lá, as cabeças de troponina, tropomiosina, funcionam melhor. Então, eu tenho maior performance. A vantagem aqui é que esse efeito não genômico, ele é bem rápido, é agudo. Tanto que atletas que usavam muita testosterona em meio aquoso, onde a biodisponibilidade dela é rápida, é minutos, faziam a aplicação de testosterona em meio aquoso e iam treinar, fazer, o cara era do powerlift, tinha que levantar peso ali para uma prova. Aquilo já trazia recuperação e melhora na performance muscular e neuromuscular. Tá? Por quê? Exatamente pela ativação desse efeito não genômico, que tem efeitos na excitabilidade de célula muscular, manuseio de cálcio aprimorado, função contrátil melhorada, sinalização metabólica aguda facilitada para captação de glicose, automaticamente gera mais energia. Tá? Então, é uma via rápida, de ação rápida, diferente da ação genômica da testosterona. Lembrando, a testosterona ela é lipossolúvel, ou seja, ela atravessa a membrana da célula, que é lipídica, e vai até o seu receptor interno, e ao se ligar no seu receptor, ela consegue ir para o núcleo da célula, ativar fatores de transcrição. Vocês vão ver na imagem aqui que eu criei para ilustrar isso de forma mais clara. Então, essa ação genômica faz com que a testosterona vá até o núcleo da célula e ative fatores de transcrição para a produção de proteínas contráteis. Então, é um processo mais lento, mas é o processo que a grande maioria das pessoas busca, que é esse efeito na síntese proteica muscular aprimorada. Tá? Outra questão aqui, a gente tem que analisar que existe o hipogonadismo primário e o secundário, pensando nos homens, principalmente, é mais comum a gente ver essa terminologia. O que difere um e o outro? O hipogonadismo primário é quando há uma lesão no testículo. Os homens produzem praticamente quase que 90%, 99% da testosterona vem do testículo. Então, se há uma lesão testicular, seja por falência do próprio testículo, né, processo de envelhecer, lesão, quimioterapia, radioterapia ou algumas síndromes, como a síndrome de Klinefelter, ela pode apresentar alteração no tecido testicular, fazendo com que ele não seja funcional. Então, às vezes você vai fazer o exame do paciente, você vai ver que o LH e o FSH estão altos, mas a testosterona está baixa. Por quê? Porque a glândula do hipotálamo está ali na produção das gonadotrofinas, né, do hormônio liberador de gonadotrofinas, está funcional. Então, aonde sai a liberação de sinalização para LH e FSH, está funcionando. Lá no testículo, que deveria estar acontecendo a produção de testosterona, não está. Então, você vai ver, às vezes, realmente, espermatogênese, todo esse processo lá do testículo está prejudicado, mas o LH e FSH está tentando compensar, porque ele não entende que o testículo não está funcionando. Como não chega a testosterona, ele aumenta a produção de LH e FSH para tentar compensar o ciclo. Tá? E aí a gente tem o hipogonadismo secundário, e aí realmente é um problema lá no hipotálamo, hipófise, na liberação do LH e FSH, o testículo está funcional, mas no cérebro a produção do hormônio liberador de gonadotrofinas não está funcionando, então você vai analisar em exames, a testosterona acaba estando baixa, porque daí eu não tenho a sinalização chegando, mas o LH e o FSH vai estar baixo também, diferente do hipogonadismo primário. Tá? Então isso também tem que ficar bem claro para vocês. O que pode causar isso? Tumor, lesão na hipófise, no hipotálamo, hiperprolactinemia, apneia e obesidade, apneia do sono, né, causa alteração nos níveis de testosterona e a função do hipotálamo. O uso de opioides, alguns medicamentos podem trazer também esse tipo de alteração. Tá? Outra questão bem importante, tá? Conforme o teu paciente vai tendo mais percentual de gordura, mais enzima aromatase ele vai ter.
O que a enzima aromatase faz? A enzima aromatase, deixa eu mostrar aqui, vou abrir aqui para vocês. O 4. Opa, deixa eu só alinhar o quadro aqui. Praticamente, o que ela faz? A gente tem aqui a testosterona, texto, seguindo um caminho, e aqui a gente tem a enzima aromatase. Aromatase. E o caminho final é estradiol. O que faz, então? Você tem testosterona que, ao encontrar essa enzima, ela converte essa testosterona em estradiol. Ao elevar demais o estradiol, deixa eu ver como é que eu mostro aqui. Ao ter mais estradiol lá no meu cérebro, imagina que isso aqui é o cérebro. E aqui é a corrente sanguínea que vai até o cérebro. Vamos mudar a cor. Ao ter mais estradiol chegando pelo sangue no meu cérebro, o meu cérebro detecta automaticamente que, se tem mais estradiol, quer dizer que tem bastante testosterona. Ou seja, quanto maior a taxa de conversão de estradiol, maior significa que há um nível de testosterona. E o teu cérebro entende que, ok, se tem muito estradiol, tem muita testosterona, então eu tenho que diminuir a produção de LH e FSH, porque ele tem que regular esse valor, porque senão vai causar um hiperandrogenismo. Então, nível de estradiol elevado causa o que a gente chama de um feedback negativo de regulação no hipotálamo, fazendo com que FSH e LH diminuam, baixando o nível fisiológico de testosterona. E aí, qual que é o problema? O problema é que, neste caso aqui, deixa eu só passar aqui, no indivíduo com sobrepeso e obesidade, ele tem muita enzima aromatase no tecido adiposo. Automaticamente, ele converte, então, muito mais testosterona. A pouca testosterona que o indivíduo obeso às vezes já tem, ou até mesmo ainda não está tão instaurado a desregulação por processos inflamatórios, obesidade, então ele ainda está com uma testosterona ali minimamente dentro do aceitável. Essa testosterona ela já é rapidamente captada e convertida em estradiol. Ela não fica biodisponível para fazer a função dela. Ela automaticamente é convertida em estradiol. Então eu tenho, por ter muito mais enzima aromatase, existe uma quantidade, vamos lá, para que fique bem claro, existe uma quantidade no indivíduo eutrófico de enzima aromatase. Se eu tenho menos enzima aromatase e mais testosterona, eu tenho sempre biodisponível muito mais testosterona, porque eu tenho pouca enzima aromatase aqui, tá? Então, vamos lá, tenho pouco aqui na quantidade, imagina isso aqui é um punhadinho, isso aqui é um punhadão de texto. Então, se eu tenho pouca enzima aromatase, ela vem um pouquinho, pega isso aqui e converte em estradiol. Agora, se eu tenho muita gordura, o que acontece? Eu aumento demais o nível de aromatase, então ela consegue pegar bastante texto e converter em estradiol e jogar no sangue. E aí você tem uma descompensação nos mecanismos. E aí essa testosterona convertida em estradiol causa uma alteração na produção fisiológica, levando a um quadro de hipogonadismo compensatório, né? Porque o teu cérebro está tentando compensar. Ele não entende que tem muita gordura e essa gordura em excesso causa o aumento da aromatização da testosterona. Ele simplesmente acha que tem muita testosterona. E o problema não é o aumento da testosterona, é a quantidade de enzima aromatase. Tá? Mas tá, no fim, você falou, mas o que isso repercute em nível de composição corporal? Tá? O que a gente tem que entender, primeiramente? Quando os níveis de testosterona, tanto para homens quanto para mulheres, diminuem, a sensibilidade à insulina fica prejudicada, a utilização de gordura fica prejudicada, o ganho de massa muscular fica prejudicado, a recuperação muscular fica prejudicada, a contração muscular fica prejudicada, a parte cognitiva e emocional da pessoa fica prejudicada, fica mais desmotivada, não quer treinar todo dia, não quer seguir dieta, porque o cara não tem ânimo para nada, o sono fica desregulado,
o sistema imunológico fica alterado. Então, você vê que existem muitas coisas que vão interferir diretamente na taxa de adesão a um plano nutricional do teu paciente e na taxa de rendimento dele de um treino ou da vontade até mesmo de treinar. Então, você entender que quando você pega os exames médicos e percebe que o teu paciente está com sobrepeso e obesidade, homem, e veio lá com 250 nanogramas de decilitro de testosterona, e você faz a anamnese e a clínica bate com todos os sinais e sintomas que a gente encontra, você já começa a entender aonde vai vir dificuldade aqui. Você já prepara o teu aluno para entender o que está acontecendo com ele, fala que há soluções, mas fala que os sinais e sintomas que ele apresenta são comuns de se encontrar dentro da condição que ele está, e ele precisa se dedicar, precisa superar essa fase. E um dos mecanismos mais importantes, pensando no homem que está com sobrepeso e obesidade, é realmente baixar o peso em gordura para diminuir a inflamação, diminuir a quantidade de enzima aromatase e fazer regulação. Há estudos mostrando que um decréscimo de 15% da composição corporal dos indivíduos com sobrepeso e obesidade já melhoram drasticamente os níveis circulantes de testosterona, tá? Então, hoje, claro, intervenções, a próprio bariátrica ou até mesmo os medicamentos, o Ozempic e Mounjaro, têm baixado drasticamente o percentual de gordura, facilitando a recuperação do eixo hipotálamo-hipófise testicular, tá? O mesmo vai acontecer nas mulheres, tá? O decréscimo do nível de testosterona e até mesmo a desregulação dos níveis de estradiol vão mexer com todos os mecanismos que eu falei. Vão mexer com libido, desempenho, metabolização de tecidos, de lipídios, de glicose, um sistema imunológico. Nas mulheres ainda há alguns agravantes, porque diferente dos homens, que alguns decréscimos de nível de testosterona acontecem, nas mulheres vocês vão ver que existe um hiperandrogenismo, que é o contrário. Os níveis de testosterona começam a aumentar e o de estradiol cai, e aí a mulher começa a apresentar um padrão mais masculino, o hirsutismo que a gente fala, as características masculinas secundárias. Então, acaba bagunçando ainda mais a vida das mulheres, tá? Mas vamos lá. Nessa imagem aqui, ela traz uma relação para nós também, que é da produção de SHBG. Quando o seu paciente está com sobrepeso e obesidade, ele tem a resistência periférica à insulina, a gente já falou, né? Na grande maioria das vezes ele já apresenta uma insensibilidade à insulina, uma hiperglicemia. Essa resistência periférica à insulina, fazendo com que haja um aumento de insulina no sangue, altera a produção de SHBG, diminui a produção de SHBG no organismo, tá? Então, a produção hepática de SHBG cai. Lembra que o SHBG é o que segura a testosterona em abundância, né? Só biodisponível realmente e livre é uma quantidade menor, livre é de 1 a 3%. Então, se eu diminuo a ligação de SHBG, tem menos SHBG para se ligar à testosterona, automaticamente vai acontecer o quê? Eu vou ter mais testosterona ligada à albumina ou livre. Aí você pensa, pô, mas isso é maravilhoso. O problema é que necessariamente não, porque lembra que você agora tem menos testosterona ligada a SHBG, você tem mais testosterona livre e biodisponível, só que você também tem mais quantidade de enzima aromatase, que vai pegar mais testosterona e converter em estradiol, fazendo feedback negativo no hipotálamo. Então, entendeu o problema aqui? Parece bonito, se você olha só uma via mecanicista, mas lembra que existem outras vias mecanicistas prejudicadas que vão atrapalhar essa relação. Nas mulheres, ainda é mais problema, porque com o decréscimo de SHBG eu tenho mais testosterona livre, e testosterona livre em excesso para as mulheres leva ao hiperandrogenismo, tá? Leva às características masculinas secundárias. Vamos lá, aqui a gente vai falar do hipogonadismo funcional, que é realmente o que vem diretamente relacionado ao sobrepeso e obesidade nos homens, que é o mais comum que a gente encontra, tá? A gente normalmente vê nosso paciente obeso, é essa aqui, não é primária ou secundária diretamente, tá? Mas é essa relacionada à questão funcional prejudicada por a deteriorização de várias vias ao mesmo tempo acontecendo. Vamos lá. Primeiro sinal, resistência à insulina, né? A hiperinsulinemia diminui a SHBG no fígado ali, vocês veem a segunda imagem do fígado. Diminuindo a SHBG, que como eu já falei para vocês, mais testosterona na fração livre, inicialmente, né? Então, como eu falei, parece maravilhoso. Pô, vai ter mais testosterona livre, o cara vai melhorar a composição.
Só que entra no princípio, tem mais gordura também, ou seja, tem mais aromatase, aumenta o estradiol faz aumento de inflamação, olha só que doideira, o próprio estradiol regula a inflamação tecidual, aumentando a produção de interleucina 6 e TNF-alfa, leptina aumenta, prejudicando ainda mais a resistência à leptina, o estresse oxidativo a nível celular, a disfunção nas células de Leydig lá no testículo que está ligado à produção de testosterona. E aí a gente vai para o feedback negativo ali embaixo. Cascata 6, acontece o que eu falei. GNRH, que é o hormônio liberador de gonadotrophinas, cai. LH cai. FSH cai. O testículo começa a sofrer, além de ter possível infiltração de gordura no tecido, levando a... Lembra que a gente tem o IMAT? Aqui também, o excesso de gordura no tecido testicular também leva à disfunção testicular. Então, no fim, chegando quase na fase final, a gente já começa a perceber, então, testosterona total cai, a livre cai, piora na composição corporal e estado da função metabólica, e aí sim você vê o hipogonadismo funcional. LH baixo, testosterona baixa, sintomas clínicos, fadiga, baixa na libido, disfunção erétil, perda de massa muscular, alterações de humor. Então, você vai analisar o último ponto lá, hipogonadismo funcional, na anamnese, com o teu paciente, o cara relata, olha, ô, Nutri, eu tô com isso aqui, tô desmotivado, percebo que não consigo render no treino, pô, não consigo manter relação sexual, tô com disfunção sexual, fico doente com facilidade, meu sono tá ruim. Então, assim, você começa a coletar informações e aí você analisa na composição corporal, você já tem os exames laboratoriais para aferir de forma mais clínica e criteriosa, e você começa a juntar as peças do quebra-cabeça, e aí você começa a entender a urgência da intervenção, tanto na estratégia nutricional quanto do exercício físico, e aí você começa a escolher qual modelo de exercício físico me traz mais resultado na utilização de gordura como substrato energético, qual modelo de exercício físico para agora e que o paciente consegue fazer vai repercutir em nível de melhora metabólica, estratégia nutricional, qual que vai ajudar na recuperação em nível de glicogênio muscular hepático, sem exagerar ainda mais a liberação de insulina e glicose, potencializando o processo de lipogênese, aumento de gordura, e a resistência à insulina, qual estratégia nutricional vai trazer mais saciedade para que ele não fure a dieta e consiga sustentar o déficit. Então, você, aqui, com essa anamnese completa, você começa realmente a fazer uma intervenção de forma inteligente, tá bem? E nas mulheres? Bom, nas mulheres a gente também tem essa relação, só que, como eu falei, algumas questões fisiológicas são opostas ao dos homens. Mas o começo é o mesmo. Resistência periférica à insulina pelo excesso de peso, levando a uma hiperinsulinemia. Essa hiperinsulinemia no fígado, no tecido hepático, causa diminuição da SHBG. SHBG baixo, testosterona livre e total, começa a aumentar. Só que na mulher, essa própria insulina e a resistência à insulina começa a trazer alterações se ela já apresenta ali a síndrome do ovário policístico, a gente vai ver que já começa a prejudicar a insulina, então, elevada potencialização do LH, aumentando a produção de hormônios androgênicos, produção de androgênicos elevados, testosterona e androstenediona, levando a um hiperandrogenismo. O aumento do tecido adiposo segue o mesmo caminho pela CYP19A1, que é a enzima aromatase, aumentando a taxa de conversão também de testosterona em estradiol. Para as mulheres, o estradiol, aqui dá um time só para vocês entenderem, o estradiol na produção fisiológica adulta saudável na mulher controla o metabolismo lipídico, a distribuição de gordura corporal para a periferia, diminui o acúmulo de gordura na região visceral, ele está ligado diretamente à recuperação tecidual, ao controle saciogênico, lembra, eu já falei numa aula para vocês, o estradiol lá no hipotálamo regula PONC e CART, que são os fatores anorexígenos, então automaticamente essa desregulação, você pensa, não, isso vai aumentar o estradiol, então ela vai ter mais saciedade, ela vai ter uma melhor recuperação, ela vai ter uma melhor utilização de gordura, a distribuição de gordura melhorada. Infelizmente não. É o que a gente chama de curva de Gauss. Os extremos são sempre deletérios. Tá? Ele não faz uma compensação porque aumentou. Ao contrário, ele ainda potencializa que a relação de LH e FSH e a inflamação e estresse oxidativo aumenta.
levando lá no gráfico 7, disfunção do eixo hipotálamo-hipófise, alteração no padrão de secreção de GNRH, né? Ou seja, a produção de LH e FSH fica descompensada, principalmente o LH continua aumentando, e o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, que está ligado à ovulação, o sistema gestacional, começa a ficar prejudicado. Por isso, uma mulher com sobrepeso e obesidade, que já apresenta esse tipo de comorbidade, começa a ter dificuldade para engravidar. Tá? Aí, automaticamente, pelo excesso de LH, eu levo a um hiperandrogenismo, um aumento da produção de testosterona, levando a características secundárias masculinas e alterações metabólicas, né? Acne, hirsutismo, alopecia, que é queda de cabelo, a seborreia, aparecimento de espinhas, né? Crescimento de pelos na face, característica de depósito de gordura mais na região visceral. Potencializa o aparecimento dos ovários policísticos, então se a mulher não tem, pode vir a aparecer, ou se já tem, potencializa e agrava ainda mais a condição, né? A morfologia policística é aumentada, a própria resistência à insulina acaba fazendo um processo de retroalimentação. Anovulação, o ciclo menstrual começa a ficar todo descompensado, ela pode entrar em um quadro de amenorreia, ou amenorreia ou oligomenorreia, ou seja, a ausência da função do ciclo menstrual ou uma desregulação na sua função. E aí, fechando o processo de disfunção ovulatória e repercussões. Ciclos irregulares, né, aqui oligomenorreia e amenorreia, infertilidade, e aí os riscos aumentados para doenças metabólicas. Sensibilidade à insulina prejudicada, pode levar a diabetes tipo 2, uma hiperplasia endometrial, né, a dislipidemia, doenças cardiovasculares, todos os processos que a gente já conversou em outros momentos relacionados à alteração de estradiol e alterações clínicas e metabólicas, tá? Então, vocês percebam que a resposta do sobrepeso e obesidade, tanto nos homens quanto nas mulheres, traz um desfecho trágico, né? Algumas alterações diferem pela questão da fisiologia de cada indivíduo, mas o desfecho clínico é sempre para um lado negativo, tá? A correção não é nenhuma novidade, é intervenção nutricional, exercício físico, diminuição dos hábitos sedentários. E aí cabe a cada um dos profissionais ajustar a dose e a estratégia e a fase e todo o protocolo, tá? Aqui, praticamente é uma imagem só para também trazer essa relação da testosterona, de como ela tem um efeito anabólico nos tecidos e o impacto dela, tá? Que a gente complementa a testosterona, ela passando pela barreira lipídica, se ligando ao seu receptor específico, aonde ela pode ativar a fosfatidiniditol 3 quinase, AKT, e aí ela pode automaticamente ativar a mTOR. A mTOR bloqueia a atividade de fluxo, lembra? A gente já falou sobre isso. Automaticamente diminui a ação de Murphy 1 e atrogênio 1. E também a própria AKT, por sinalização do receptor androgênico, diminui a produção de miostatina. Lembra que a miostatina é um inibidor da síntese proteica. Então, se eu bloqueio o cara que me bloqueia a ganhar mais massa muscular, eu tenho mais livre acesso ao ganho hipertrófico. Então, veja que ter testosterona tem um impacto na diminuição do processo inflamatório, na atenuação das vias que inibem o ganho de massa muscular, e eu diminuo fatores de transcrição relacionados ao catabolismo proteico, né? Diminuo o fluxo, Murphy, atrogênio, ubiquitina, proteasoma. Tudo graças à testosterona, na dose correta, com ação no seu receptor específico funcional. Tá? Aqui, eu coloquei essa imagem só para ilustrar. A testosterona ela vem, passa o tecido, se liga ao receptor, vai ao núcleo da célula, lá ativa o DNA para fazer os fatores de transcrição. Tá? É isso que vocês têm que ter em mente. E aqui, a gente começa também a conversar, bem interessante esse estudo. Deixa eu ver aqui mesmo, é esse. É o estudo do professor Salé de Bassim, um dos maiores pesquisadores de testosterona no mundo. Tá? Vale a pena a leitura, tá aqui. E eu vou deixar ele também para vocês disponível na plataforma. O que eles fizeram aqui para entender a fisiologia da testosterona? Aqui eles analisaram os homens, tá? Eles pensaram assim, cara, vamos ver se realmente a testosterona é boa para o ganho de massa muscular, para o controle de gordura corporal. Vamos pegar 5 grupos de homens e vamos, primeiramente, o que eles fizeram? E aqui foi uma sacada fundamental no processo.
vamos inibir o eixo de todo mundo primeiro. Por quê? Porque pode ter um cara que produz 400 nanogramas, tem outro cara que pode produzir 900, pode ter um cara que produz 1000, que é fisiológico dele. E aí, se eu der uma dose de 25 miligramas de semana, pela produção interna dele, pode afetar essa relação externa de testosterona que eu estou aplicando. Então, eles deram um inibidor de GnRH, cessaram o eixo de todo mundo, todos os pacientes ficaram hipogonádicos, tá? E aí sim, bom, agora a gente dividiu os grupos, deixou todo mundo sem produção natural de testosterona, então agora a gente vai suplementar esses caras com testosterona. Primeiro grupo recebeu 25 miligramas de testosterona na semana, o segundo grupo 50 miligramas, terceiro grupo 125, e aqui, atenção, que as doses de terapia de testosterona, de enantato, que foi usado aqui, normalmente é 100 miligramas de testosterona a cada 7 a 10 dias, tá? Então eles deram um pouquinho a mais, um cheirinho a mais de testo do que normalmente é usado na terapia de reposição hormonal. O quarto grupo já usou 300 miligramas de semana, aqui já é o que a gente começa a encontrar nos usuários de testosterona para fins estéticos, e 600 miligramas aqui é a galera que já está realmente pegando firme no esteroide anabolizante para ganhar massa muscular. Qual foi o desfecho aqui? Quando a gente analisa a relação dos resultados, né? Eles perceberam que, olha, quando foi feita a análise, o cara que tomou 25 miligramas estava com 250 nanogramas densilitre de testosterona, versus o cara que, quando eles fizeram a análise de quanto estava de testosterona livre para o cara lá, a produção nanograma decilitro total, o cara estava passando ali entre 2.300 e 2.400 na média, tá? Ou seja, vocês viram que eles, gerando um hipogonadismo com medicamento e dando uma dose de 25 miligramas, esses caras ficaram ainda hipogonádicos. Ou seja, 25 miligramas não seria uma dose de tratamento, tá? 50 miligramas deixou o cara com 300, estava lá no limite inferior, assim, no valor mais baixo possível. Não seria um bom valor para você ter testosterona. Mas vamos lá, em relação de massa muscular, o que o estudo trouxe para nós? Olha só, o grupo 25 miligramas perdeu massa muscular. Esses caras devem ter ficado tristes no estudo, né? Porque eles só se lascaram. Eles perderam massa muscular. O grupo com 50 miligramas houve uma perda e depois estabilizou de novo, levemente. O grupo 125 já ganhou massa muscular. O grupo 300 já ganhou mais massa muscular. O grupo 600 ganhou massa muscular de mais do que todos. Agora presta atenção. O cara de 300 ganhou, vamos lá, vamos dizer que o cara ganhou 4 quilos, né? Tá ali, tá a curva 5 quilos na média, né? Quando você analisa ela em gráfico XY, olha na lateral, tá a média de peso, ganho em massa muscular. Ou seja, os caras ganharam ali numa média de 5 quilos quase. Quando você analisa os caras que tomaram o dobro, né? Você pensa assim, os caras tomou o dobro, vai ganhar o dobro de massa muscular. Não aconteceu. Os caras ganharam ali 7 e pouco, 7,5. Ou seja, dobrar a dose não dobrou o ganho de massa muscular. E é por isso que a gente fala, não é entochar a droga para dentro do corpo. Porque às vezes você não tem receptor para tanta testosterona, fatores de transcrição para tanta testosterona. E aí limita. Aí foi o que eles viram aqui. Existe um teto de quanto você tomar vai te ajudar a ganhar massa muscular. Então, tem que ter atenção com isso. E aqui, pensando em relação de gordura corporal. Como eu falei, o primeiro grupo só se ferrou. Os caras ganharam gordura, ou seja, os caras perderam massa muscular e agora ganharam gordura. Comparado com o grupo de 50, que ganhou um pouco de gordura, e os outros três grupos, 125, 300 e 600, ganharam massa muscular e perderam gordura. Tá? Ou seja, olha ali, o grupo 600 perdeu quase 5 quilos de gordura na média. Aí você pensa assim, bom, então eu vou dar testosterona para o meu paciente com obeso para emagrecimento. Eles já tentaram fazer isso, tá? E não se mostrou um recurso favorável versus o custo e benefício e os riscos associados usar a testosterona como mecanismo primário para tratamento de obesidade, tá? Há profissionais que usam, e aí, claro, médico, endocrinologista fazendo o ajuste como uma parte do tratamento, tá? Aí pode ajudar, às vezes o cara já vai começar a fazer uma terapia de reposição hormonal e aí depois vai tirando o medicamento porque o peso vai diminuindo, vai estabilizando a composição corporal, vai ajudar.
Mas não, eu vou tacar testosterona e vou depender de testosterona para emagrecer meu paciente. Vai dar ruim, tá? Então, praticamente é isso que eles trouxeram para nós aqui nos estudos. Doses muito baixas de testosterona, e aí a gente entra, esquece o uso de testosterona exógena. Vamos imaginar que o teu paciente é natural, imagine que ele tá ali, ó, no grupo dos 50 miligramas. 50 miligramas de semana, colocava ele num valor de 300 nanograma decilitro, o valor mínimo aceitável. O cara com 25 estava abaixo, estava um indivíduo com hipogonadismo, que é o que você às vezes encontra nos valores de um hipogonadismo funcional com sobrepeso. Então imagine que esse valor representa o teu aluno natural com hipogonadismo. Aí isso te faz entender o porquê que esse cara tem mais dificuldade para ganhar massa muscular e perder gordura. Porque a própria testosterona, que tem um impacto na composição corporal, está sendo prejudicada. Tá? Então, isso você extrapola e traz para a realidade de um indivíduo natural. Valores abaixo de 300 nanogramas decilitro prejudicam a capacidade de ganhar massa muscular e utilizar a gordura como substrato energético. Tá? Aqui, aí a gente vai falar do estradiol. Né? Porque a gente falou de testosterona pensando nos homens, mas o estradiol, pensando nas mulheres, ele é muito importante na composição corporal, tanto quanto a testosterona para os homens. O que os caras fizeram? Cara, vamos entender realmente se o estradiol é tão bom assim para a composição corporal, né? E qual é o impacto dele na utilização de gordura, no substrato energético, na saciedade, essas coisas do gênero. O que eles fizeram? Eles não pegaram mulheres para estudar, eles foram mais sagazes ainda. Eles falaram, vamos pegar os homens e transformar eles em mulheres em nível de estradiol circulante. E vamos ver o que acontece. Porque se então o estradiol tem um impacto na composição corporal, vai mudar drasticamente a composição corporal desses homens. Foi o que eles fizeram. Pegaram homens adultos aqui e zeraram o eixo deles e aí deram estradiol. 17 beta-estradiol oral, 2 mg dia por 8 dias, tá? Versus o placebo, ou seja, tinha um grupo controle. O que aconteceu? No final do estudo, eles foram analisar a capacidade de, né, eles faziam exercício físico de VO2 deles 65%, 90 minutos no teste de esforço, e foram perceber que a oxidação lipídica aumentou. Ou seja, esses caras com um estradiol mais alto do que o fisiológico masculino começaram a usar mais gordura como substrato energético e menos carboidrato. Isso é característica das mulheres. As mulheres armazenam mais gordura, mas também usam mais gorduras, derivado ao nível elevado de estradiol. A oxidação de leucina diminuiu. Bate com a função saudável das mulheres em nível de estradiol. Elas usam menos aminoácido para gerar energia. As mulheres têm menos catabolismo proteico. Então, realmente, o estrogênio muda o uso do combustível para o perfil metabólico, semelhante ao feminino via modulação simpatoadrenérgica. Esse foi o resultado que eles tiveram. Aparentemente, o estradiol, sendo suplementado para os homens, trouxe características de utilização de substrato energético que é encontrado nas mulheres. Então, realmente, eles bateram o martelo. O estradiol altera realmente a composição corporal via a utilização de substrato. Por isso, então, que a gente tem mais confirmação de que os níveis de estradiol baixos no processo da menopausa das mulheres vai alterar a utilização de substrato energético, vai dificultar a utilização de gordura, vai dificultar a oxidação de carboidrato e vai acelerar o processo de catabolismo muscular, porque ela perde esse efeito. Se o estradiol baixou, todo o mecanismo funcional que o estradiol carrega vai diminuindo, tá? Então, olha só como é interessante você entender isso, saber que realmente, por que a mulher vai ter mais dificuldade na menopausa? E aí, o que eu posso fazer de intervenção? Como é que eu posso corrigir isso? A gente vai conversar um pouco mais sobre isso, tá? O que a gente vê aqui, então, trazendo mais para o sentido do estradiol ainda para as mulheres? O que aumenta, o que diminui a quantidade de estradiol, tanto no homem quanto na mulher? O desuso, tá? O que o decréscimo de estradiol traz, na verdade, para o homem e para a mulher, né? Quais as consequências? Degradação proteica, resposta de recarregamento, recuperação do substrato energético prejudicado, balanço redox está ligado à recuperação do estresse oxidativo, é prejudicado, há um aumento dos níveis de lesão, né? Função até mesmo de células satélites começa a ficar prejudicada. Lembra que eu falei
o estradiol está ligado à recuperação tecidual de tendão, ligamento, até mesmo tecido muscular. Se baixa o estradiol, a função até mesmo das células satélites de migrar para o local e recuperar é prejudicada, a regeneração muscular é prejudicada, inflamação aumenta, TNF-alfa, interleucina 6, síntese proteica é prejudicada, acelera o processo de sarcopenia. A gente vê no envelhecimento, aumento dos mecanismos pró-inflamatórios, balanço e regulação de biogênese mitocondrial prejudicado. O estradiol também favorece a biogênese mitocondrial e até mesmo a relação de estresse oxidativo. Tá? Então, perceba que o estradiol tem um impacto gigantesco na saúde conforme ele vai decaindo no processo, tá? Seja por uma questão patológica ou seja pelo próprio processo de envelhecimento natural. Mas, olha só que interessante, os caras descobriram que o próprio tecido muscular, quando estimulado através do exercício físico, ele produz estrogênio. O conceito ali embaixo, você vê, o estrogênio miogênico, essa é a terminologia correta. A gente tem o estrogênio circulante, que é produzido pelo ovário, células da periferia, outros tecidos. A gente tem o estrogênio no músculo esquelético, se ligando também lá, mas a gente tem o estrogênio miogênico. Ou seja, Henrique, você está querendo dizer que se a mulher fizer exercício físico, ela tem um benefício de uma produção interna de estrogênio dentro do próprio tecido muscular, o que regularia a oxidação de lipídios dentro da própria célula, da utilização de glicose, geraria um mecanismo de poupamento de catabolismo muscular, do tecido muscular, diminuiria o catabolismo muscular, vamos dizer assim, mais certo? Sim, aparentemente é das hipóteses que eles trazem. Ainda está no campo da pesquisa, não é 100% assertivo até qual o impacto isso gera, mas já demonstra sinais positivos através do exercício físico e esse estrogênio miogênico, melhorando a saúde e a qualidade de vida tanto dos homens quanto das mulheres, tá? Mas fica mais evidente ainda nas mulheres. E quando a gente analisa aqui, né, a função do estrogênio, mesmo princípio que eu falei lá da testosterona no seu efeito genômico e não genômico, o estrogênio, ao se ligar a um receptor de membrana, a gente vê ali a sinalização não genômica indireta, ele tem ativação das cascatas de sinalização. IGF-1, que é o fator de crescimento semelhante à insulina, está ligado à síntese proteica muscular, fosfatidinoinositol 3-quinase, PI3K, AKT, mTOR, MAPkinase, respostas melhoradas para a síntese proteica, ou seja, de forma indireta, por ativação de receptor de membrana, o estradiol ativa uma cascata não genômica, mas ele também tem o estrogênio na sua função genômica, desde a biogênese mitocondrial, ali do seu as mitocôndrias, a expressão das mitocôndrias e a função delas melhoradas. Lembra que você tem função melhorada das mitocôndrias, eu oxido melhor gordura, tem uma melhor regulação térmica, toda a função energética está aprimorada. E aí a gente tem os fatores de transcrição gênica diretamente no núcleo da célula, que vão levar à síntese proteica melhorada. Tá? Então, mesmo princípio da testosterona, que tem seus efeitos genômicos e não genômicos, o estradiol também tem seus efeitos genômicos e não genômicos. Tá? E aqui a gente traz um pouco também da relação, comparando as mulheres na pré-menopausa, mulher na pós-menopausa, comparados com os homens. O que essa imagem nos traz? O DHEA é a dihidroepiandrostanediona. Ela é um precursor da síntese de testosterona, então se ela ajuda a produzir testosterona, automaticamente eu produzindo mais testosterona, eu tenho maior taxa de conversão de testosterona em estradiol. Com o processo da menopausa e na pós-menopausa, você percebe que os níveis de DHEA e testosterona diminuem na corrente sanguínea e de estradiol também. Então, na pré-menopausa tem bastante estradiol no sangue, DHA, testosterona. Na pós-menopausa, o DHA já diminuiu, a testosterona já diminuiu. Ou seja, ficando o substrato para a síntese de testosterona e estradiol menos biodisponível e os próprios níveis de testosterona e estradiol automaticamente fica menos biodisponível. No homem é o mesmo princípio. Falando na fase adulta saudável, DHA, testosterona, estradiol, todo o ciclo está funcionando. As enzimas ali, a 17-beta-hidroxisteroide desidrogenase, a 3-beta-esteroide hidroxidesidrogenase, que são as enzimas relacionadas à conversão de DHA em testosterona, estão bem funcionais. Com o envelhecimento, elas vão diminuindo sua capacidade e função. Tá?
Aqui, praticamente o que eu falei, então, se o DHA é produzido pela própria contração muscular, pela questão endócrina metabólica do tecido muscular, aumenta a produção de testosterona. Essa testosterona pode se converter através da enzima aromatase em estradiol, que vai ativar as células satélites, sinalização paráquina que a gente fala. As células satélites estão ligadas diretamente à recuperação tecidual no tecido muscular. Então, olha só, existe essa relação interna do tecido muscular, ativando vias esteroidogênicas, que a gente fala, localmente. Agora, qual é o impacto? Isso ajuda 100%? Não, né? Mas é um complemento para o mecanismo endócrino. Então, isso é muito importante, você trazer isso para a sua paciente mulher e explicar que, olha, se você treinar, existem mecanismos endócrinos dentro do próprio tecido muscular que são aprimorados, que vão te trazer maior qualidade de vida, vão fazer com que você mantenha a densidade muscular, que futuramente vai fazer com que você tenha maior mobilidade, autonomia e te deixe mais saudável, né? Aqui, praticamente o que eu falei, o dano regenerativo, né? Treinou e causou dano. As células satélites vão migrar para aquela região lesionada e vão recuperar aquele tecido. Se eu tenho mais estradiol, o estradiol recupera a sinalização, melhora, potencializa a sinalização para as células satélites funcionarem melhor ainda. Então, isso é muito importante. Aqui, praticamente, é uma imagem aprimorada, então, dano local através do exercício físico. As células satélites vão lá e doam seu mionúcleo e recuperam o tecido, né? Existem os domínios miocelulares. Então, essa função ela é melhorada com o nível de testosterona e estradiol. Ela é prejudicada com o decréscimo do nível de estradiol e testosterona, tá? Aqui eu trouxe uma imagem, praticamente. Seria uma imagem ilustrativa, mas essa é a ideia. A célula satélite iria até o dano, tá? Que ela já fez já na passada, mas é claro que não. Ela vai lá, para, recupera o tecido e aí sai. Então, a ideia praticamente é essa, tá? Bom, então finalizando esse capítulo, também foi um capítulo um pouco mais demorado, mas é porque o tema também é um pouco mais denso. Eu aconselho, tirem dúvidas com o nosso chat interno, leiam os artigos que eu vou deixar de referência e vejam essa aula novamente 2, 3 vezes, tá? Façam apontamentos, porque as vias endócrinas são difíceis. Eu acho que mais difícil para mim do que via endócrina é a via imunológica, tá? É um tema ainda que eu estou tentando criar coragem para sentar e estudar de forma muito mais profunda. Mas o sistema endócrino ele é difícil de entender, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, consoante a patologias, comorbidades, elas modificam drasticamente o seu mecanismo, às vezes vão até fora um pouco do mecanismo lógico e racional que você imaginaria, então são mais complicadas, é um processo multifatorial. Então, vejam a aula novamente, tirem dúvidas, aproveitem as lives de Tira Dúvida e de temas específicos também que vai estar dentro da comunidade. Para trazer, eu normalmente vou tentar trazer, às vezes, pedaços de aulas para as lives para debater. Então, vale realmente estar sempre atenado, tá bem? E é isso, vamos para o próximo capítulo.